Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Pomar Della Costa. No, Nesse vídeo eu vou falar para vocês o que eu fiz no ano de 2017, quando eu me encontrava numa situação muito triste mesmo, é, é, próximo de uma depressão. Eu não sei se eu cheguei ao ponto de uma depressão, mas foi um momento que eu moro em Itaboraí, que é município do Rio de Janeiro, e na época estavam construindo um polo petroquímico aqui no município, e eu imaginava que teríamos muitas atividades para o que a gente faz, para o nosso serviço. A gente trabalha com eventos, eu trabalho com eventos de circo. Mas acabou que fecharam o projeto, ele foi reduzindo e a gente ficou aqui um bom tempo sem ter nenhuma atividade para a nossa companhia. Ah, Na época eu pensei assim, eu pensei da seguinte forma: ao invés de eu me entregar para uma tristeza profunda e com o passar do tempo ter que visitar médicos e me tratar de uma depressão, eu resolvi plantar árvores. A gente já plantava árvores para a nossa companhia desde o ano de 2012, mas aí eu passei a plantar árvores em casa em vaso. Eu recebi, em 2017, eu recebi três frutos de cacau da minha sogra. Vou abrir aqui essa pasta, eu separei algumas pastas para vocês verem. Desses frutos que eu recebi, eu plantei, foi bem simples. Utilizei um saco, deixa eu abrir aqui para vocês verem, um saco de 25 centímetros, coloquei terra e depois fui plantando. Essa daqui é a semente do grão do cacau. Você precisa deixar ele submerso na água por 2 dias, já é o suficiente. Depois de 2 dias aparece esse botãozinho aqui, um botão, quer dizer, um umbigo. Parece um umbigo, e esse umbigo você tem que plantar para baixo. Você vai no chão, isso, você coloca ele para baixo, enterra ele e cobre ele de terra. Deixa eu ver se tem. Isso aqui, ó, do jeito que está aqui. Ele é fincado. Então, essa foto é de 2017, há 4 anos atrás. Aí depois cobre. Depois que cobre, isso aqui já aconteceu em fevereiro de 2017. Depois de que você cobrir uma semana, entre 1 e 2 semanas depois, já começam a nascer as mudas. E essa daqui, ó, já foi no mês de abril de 2017. Então a gente já tinha março, abril. 2 meses depois, nós já tínhamos essas mudas. E assim, aquela depressão que eu poderia me entregar, eu canalizei para as plantas. Então, assim, eu continuei fazendo as minhas atividades circenses. Não trabalhava em lona de circo, a gente prestava serviço para escolas, serviços para particulares, pessoas físicas quando contratavam o nosso serviço, mas o meu hobby era as minhas mudas de cacau e outras plantas. Aqui, ó, observe que aqui ao fundo, onde eu estou com a seta, aparece aqui uma muda de biribá e ela já estava em vaso. E aqui os cacaus estavam nos saquinhos e 2 meses depois dá para observar ainda o grãozinho do cacau. É normal, ele fica assim. Vou mostrar aqui embaixo, olha. O grãozinho ele fica preso, aí depois de um tempo ele cai. Quando cai, fica só o tronco, esse tronco ele vai rustificando, começa a ficar grossinho. Ah, olha aqui, ó. O grão ainda fica preso. 2 meses depois o grãozinho ainda estava ali. Com essa quantidade de cacaus, eu passei a comercializar os cacaus. Então, assim, você inicia, você esquece aquela tristeza, aquilo que está acontecendo, você, ao invés de ir para um médico, lógico, cada caso é um caso, cada pessoa vai pensar. Só um instante, beber uma água. Cada pessoa vai pensar de uma forma diferente. Eu analisei dessa forma. Eu curto plantas, eu gosto de plantas. Então eu resolvi ter plantas como o meu passatempo, ainda mais produzir cacau em casa, ter os cacaus ali produzindo, eu achava muito bonito, acho até hoje, acho lindo, por isso que a gente tem até hoje. Então aqui já era abril e o tempo foi passando, ele crescendo, aquela tristeza que eu tinha no início, ela foi sumindo. Por quê? Aqui a gente já vai para agosto. Ao invés de eu me preocupar com uma possível doença ou uma tristeza, eu passei a me preocupar com as plantas. E o tempo foi passando, a gente já passou para agosto de 2017, elas aumentaram. Observa que aqui no tronco, olha, começa a ficar um pouco mais grosso,
o grão do cacau ele aparecia aqui, ó, por isso que tem essa marquinha. O grão cai, aí o tronco começa a subir. E aqui vem a primeira copa, segunda copa, e logo aqui em cima ela abre, ela faz assim um triângulo, né? Ela abre. E eu já comecei a ter outras plantas também. Algumas dessas plantas a gente distribuía durante as nossas apresentações. Quando tinha algum evento, quando tinha algum show, no final do show a gente entregava essas mudas para as crianças. Deixa eu ver se tem outras fotos aqui. Sim, ó. E eles começando a crescer, crescendo, passando para outros vasos. E nisso você acaba esquecendo, às vezes, pensamentos negativos, né? Que acabam te levando para uma situação bem complicada. No ano seguinte, já foi abril de 2018, e eu já tinha. Era um ano. Abril. Fevereiro era aqui, ó. Um ano e 2 meses, né? Um ano e 3 meses depois, uma daquelas mudas de cacau começou a produzir. Olha aqui aquele triângulo que eu falei, mas saiu 7 é, galhos. Que 7? 4 galhos aqui, ó. São esses 4 galhos. E aqui é o início de um cacau. Ele está aqui. Não se espante, porque assim, quando ele nasce a primeira vez, parece até que vai nascer e vai produzir. Ele nasce aqui, aí sai uma florzinha, a gente fica aguardando sair dessa florzinha o fruto, mas ele não sai não. Ele aparece, ele cai. Um amigo nosso que é indígena, ele falou que essa flor eles chamam de mentirosa. Então ela aparece, cai, aí na próxima flor que começa a vir o cacau. Mas como os cacaus que eu plantei são em vaso, peraí, só um instante, são em vaso, ele veio na segunda, não fixou, na terceira não fixou e foi indo. Enquanto aquela primeira que eu mostrei para vocês já estava em produção, as outras estavam assim, ó, crescendo e continuando no saquinho e com tronco fino. Vamos adiantar para qual mês agora? Isso já se passaram então de fevereiro de 2017, quando eu iniciei, aí abril de 2018, março, abril um ano e 2 meses, eu já tinha um cacaueiro produzindo, quer dizer, iniciando produção. Agora a gente já está em abril de 2019, 2 anos e 2 meses depois, olha o que a gente já tinha. Aquele cacaueiro ele cresceu, ele já estava em vaso. Esse vaso aqui é o mesmo modelo que é utilizado, que está sendo utilizado nesse cacaueiro. Esse foi o primeiro cacau que começou a produzir de fato. Vou passar a foto. Aí a gente já tinha aqui o primeiro cacau. Aqui em cima ele nasce, ó, segundo. Primeiro vem essa flor. Aparece aquele botão que você avistou, que é assim. Primeiro vem esse botãozinho que está aqui. Do botãozinho ele cresce, transforma na flor. Dessa flor, daqui de dentro, sai esse cacau. Aí esse cacau cresce e vai indo aqui, e vai evoluindo. Conforme ele evolui, esse galinho aqui também, ó, que sustenta ele, vai engrossando. Aqui. Esse é o vaso que é utilizado para os cacaueiros. Nesse mesmo período, a gente iniciou as vendas pela internet. Então, assim, a gente tinha, como foram plantadas muitas mudas, foram aproximadamente 100, de 3 cacaus nos rendeu 100 mudas aproximadamente. Então, no primeiro ano, eu vendi algumas mudas pelo Mercado Livre, outras mudas eu fiz venda direta com o cliente, não por meio de nenhum e-commerce. E aí eu fui iniciando. Então, assim, aquele meu início de estar triste, preocupado com corrupção que aconteceu aqui na refinaria, empregos que foram perdidos, serviços que não apareciam mais, eventos que eu não podia mais fazer, porque se a população não tem capital para contratar um serviço, eu não presto serviço, e por não prestar serviço eu não pago, não honro as contas, ou não honrava as contas na época. E eu passei por uma tristeza profunda e mergulhei nas plantas, era o meu passatempo. Tinha algumas atividades, alguns serviços? Tinha, muito poucos, mas não era o suficiente. Só um instante aqui. E aí a gente começou a vender algumas dessas plantas, a gente embalava as plantas em saquinho e encaminhava para o cliente, ele recebia, era embalada na caixa, e assim que é enviada pelos correios, a gente colocava a etiqueta do Mercado Livre e encaminhava para o cliente. Sendo que a gente fazia isso, e assim,
um momento iria acabar. A gente estava em abril, aí depois foi para agosto de 2019. Um momento essas plantas elas acabam. E a gente mora em casa, com um quintal pequeno, aqui ó. Aí os cacaueiros no vaso, todos eles no vaso. E lógico, depois de cacaueiro vão entrando outras mudas. Aqui do lado é uma mangueira. E hoje ela está produzindo. No ano de 2021, essa mangueira iniciou a floração dela agora em agosto. Deixa eu passar essa foto. Cacaueiro produzindo, mais cacau, aqui cajamanga, todas as plantas em vaso. O bacana é que com o passar do tempo, olha aqui, já vai aumentando o cacau. Com o passar do tempo, aquela tristeza que você tinha, ela vai sumindo, sabe? Ela vai desaparecendo, pelo menos para mim funcionou assim. Eu consegui canalizar nas plantas essa tristeza. Então aqui já são outras mudinhas. Agora, essas mudinhas, eu tinha viajado, eu tinha ido a Porto Seguro e trouxe 2 cacaus e plantei. De todas essas aqui, eu acho que tem mais dela. De todas essas mudas, muitas morreram. Hoje a gente tem mais ou menos umas 10 aproximadamente. Eu passei a utilizar a própria folha aqui, esse saquinho, é da folha do cacau. Então a folha do próprio cacau eu utilizei, porque dessa forma você planta aqui o grão, nasce a muda, e quando você planta no chão, a própria folha vira um adubo orgânico. Isso é mais interessante para a gente. Pena que não existe a embalagem gigante, assim de 25 ou 30 litros, com uma folha de planta. Pelo menos eu não conheço. Se eu encontrar, eu vou comprar. E aí a gente seguia ainda vendendo. Então assim, eu plantava e vendia. Plantava e vendia. Ó, esse daqui é um vídeo gravado por um cliente. Vou adiantar um pouquinho, gente. Úmido por mais tempo. Então dessa forma você vai receber esse substrato úmido. Tá ok? Ela tá bem embalada. Eu passei fita, senão não vai conseguir, eu não vou conseguir fazer o envio. No mesmo dia. Eu vou mostrar uma que eu tenho no vaso e que já está produzindo. Olha essa daqui, ó. Olha o tamanho do vaso. De 18 litros e observa o cacau. Olha o cacau. Então assim, às vezes você está extremamente triste, mas sempre tem algo que te acalma. Então assim, você que tem que procurar. Eu encontrei nas plantas um caminho. E não só um caminho de plantar, cuidar, regar, me distrair, mas sim com o passar do tempo as plantas elas crescem e vão entregando pra gente o que eu comecei a receber, financeiramente mesmo. Então assim, em 2020, março do ano passado, resolvi criar uma logomarca para o nosso pomar. Então aqui os 3 cacaus, né? Quer dizer, as 3 árvores e a marca Pomar Della Costa. Aqui eu gravei a construção dessa marca. Hoje são 5 de março. Quem está falando é o Roberto Della Costa e eu estou criando agora a logomarca do Pomar Della Costa. O Pomar Della Costa é um pomar que nós criamos em 2017, a partir de 3 frutos de cacau. Deixa eu dar o zoom aqui. E desde então ele vem crescendo, produzindo oxigênio e dando frutos. Decidimos criar a logomarca para manter a empresa, a marca registrada. Vou adiantar um pouco o vídeo. Então assim, de uma tristeza você canaliza ela para um hobby. Esse hobby você livre para distrai cada vez mais. O nosso sítio. Olha aqui, vai evoluindo. Então assim, você precisa tirar o que está na sua mente, colocar no papel e praticar, cara. Não tem segredo. O segredo é você acreditar nas coisas e fazer. Pronto, marca pronta, não é? Esse era o esboço da nossa marca. Será que tem mais? Tem mais. Depois desse esboço, ele saiu assim.
Essa é a marca do Pomar Della Costa. Hoje o Pomar Della Costa é uma marca registrada que pertence à nossa empresa. Como eu falei para vocês, nós trabalhamos com eventos. Nós temos uma marca, uma empresa chamada Circo Della Costa Empreendimentos. O Circo Della Costa Empreendimentos é dono da marca Pomar Della Costa. Depois da marca pronta, entrou a vinheta. Deixa eu mostrar para vocês aqui a criação da vinheta. Eu gosto muito dela. Então, com a vinheta pronta, a vinheta aparece a vinheta do... Primeiro, aparece a logomarca do Mundo Della Costa, que é uma outra empresa que é dona do Circo Della Costa Empreendimentos. Nós criamos uma hold de entretenimento com marca registrada. Essa hold de entretenimento é dona do Circo Della Costa Empreendimentos. O Circo Della Costa Empreendimentos é dono do Pomar Della Costa. Juridicamente, as coisas funcionam bem melhor assim. É assim que as grandes empresas fazem. Então, assim, não significa que você, sendo pequeno, estando lá na sua casa, em qualquer local do mundo que você esteja, que você não pode agir grande. Você tem que pensar grande, iniciar pequeno, que com certeza um dia você vai chegar lá. Então a gente foi seguindo para o dia 7 de março, já tínhamos o conceito definido, depois saiu a marca, registramos a marca, fizemos a vinheta, ótimo, ela inicia, a gente segue. Entre junho e julho de 2020, olha o que acontece com os nossos pezinhos de cacau. Começa a produzir muito mais. Porque assim, no mundo, não entendo porque os governos não investem cada vez mais em planta. Sim, eles investem em agronegócio, é excelente, tem que continuar investindo. Mas não só o governo, a humanidade em si, ela precisa preservar o verde que ela tem. Porque a planta, ela não só libera oxigênio, mantém aquele ambiente fresco, ela dá fruto. O fruto é alimento, o fruto é vida. Sem alimento a gente não vive. Sem um bom oxigênio, a gente não vai ter uma vida de boa qualidade, não é? Então, assim, para mim, me acalmou muito. Mudou muito a minha vida, mudou muito. Não só pelo meu lado ali que estava muito triste, à beira de uma depressão, mas sim o lado financeiro, porque desse hobby nós transformamos ele em um negócio, mas um negócio bom. Algo que eu sei que a planta está ali, ela me dá oxigênio, ela me dá o fruto e ela vai crescendo cada vez mais. Esse ponto aqui, ela saiu do vaso menor, que era esse aqui de 18 litros, e passou para esse vaso de... Qual o nome? Aquela máquina de lavar roupa. Então, o meu tio me deu esse bojo, que ele é todo furadinho, ele é ideal. Se vocês conseguirem um bojo desse, utilize. É ideal, ele é ideal. Utilizem esse bojo. E ao longo do tempo, os cacaus foram crescendo e mais cacaus aqui na lateral. Então, assim, vão compreendendo que se a humanidade deixar de fazer besteira, com certeza o mundo ele se conserta sozinho. E se o mundo, a gente já sabe que ele consegue se consertar sozinho, se o ser humano estiver ali conduzindo ele para o mundo cada vez melhor, de fato ele vai ser melhor. De fato ele vai ser melhor. Então o cacau está ali, o pomar foi crescendo. Isso aqui a gente já está falando de 2020. Tem um vídeo. Olha a folhagem, que lindo. Olha os cacaueiros como estão. E produzindo. Lógico que no inverno essa folhagem cai toda. Tá lindo. Deixa eu... Além do cacaueiro, eu tenho outras mudas também. Vou dar uma pausa aqui. Vamos seguir. A gente já está agora em qual? Mês de junho e julho de 2020. Passando agora para 2021. Olha o tempo que vai acontecendo. Olha o que vai acontecendo. No ano de 2021, que foi agora março de 2021, um dos pezinhos de cacau virou cenário do espetáculo O Mágico no Mundo Della Costa, que pertence à empresa Mundo Della Costa. Então a gente utilizou não só o cacaueiro, mas uma costela de Adão, uma jabuticabeira e tinha um cajamanga anão. Isso, cajamanga anão, ele ficava aqui no canto. Então a gente conseguiu interagir com aquele início de uma pré-depressão, não sei o que era aquela porcaria, só sei que era uma tristeza. Porque assim, a gente vive um mundo que às vezes as coisas vão acontecendo e você vai ficando triste, você não sabe por quê, você não consegue solucionar e você acaba se entregando. Eu resolvi cuidar de plantas.
Eu resolvi cuidar de plantas e cuidar do nosso circo. E com o passar do tempo, o que aconteceu? As plantas começaram a crescer e os projetos para o Circo Della Costa começaram a florescer. Isso é óbvio. Se você passa por um momento conturbado, esse momento conturbado, ele tende a fazer essa linha. Por exemplo, você está aqui no auge, aí você desce, 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 desce. Você vai lá no pé do mágico. Esse daqui é o mágico. É o mágico Roger, o nome dele, um amigo nosso. Chegou aqui no pé dele, você veio lá de cima, se desceu. Cara, do chão você não passa. Do chão você não passa. A tendência é isso. Subir, você sobe, 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 sobe. Você pode cair de novo e depois subir, segue. É igual uma ação de uma bolsa de valores, criptomoedas, é a mesma coisa. Então vamos lá. E aqui está o espetáculo. Esse aqui já é um outro mágico. É o Patrick, também amigo nosso. Então as plantas vão seguindo aqui e vão crescendo. Isso foi março de 2021. Aí seguindo para junho de 2021, o que a gente tem? Olá, bem-vindos ao Pomar Della Costa. Quem está falando é o Roberto Della Costa. E esse vídeo eu estou gravando para o Jefferson, um amigo nosso. Jefferson, é o seguinte, aqui você está vendo alguns frutos de cacau nos cacaueiros que eu tenho aqui nos vasos. Observe que todos são vasos. Tanto essa sacola, como esse aqui é um vaso feito adaptado em bojo de máquina de lavar roupas. Aqui já é um outro vaso. Ali um vaso plástico e aqui do lado tem outro bojo da cidade, Mercado Livre. Se não me engano, eu teria que ela produz. De uma flor. Se aparecer isso na sua árvore. Pausa nisso, dá pausa aqui. Então vamos lá. O interessante é que agora as árvores, os cacaueiros que a gente tem no Pomar Della Costa, eles não param de produzir. Eles não param. Então assim, se você em algum momento da sua vida estiver triste, deprimido, com depressão, ou com alguma tristeza que esteja te incomodando, eu particularmente, o que eu fiz? Eu resolvi plantar. Eu já plantava algumas árvores, gostava, eu sabia que eu estava fazendo bem para o mundo, em deixar aquela árvore ali, ela dá oxigênio, um passarinho subir na árvore, comer algum fruto e seguir, sabe? É melhor a gente somar do que subtrair. Então, somar é bem melhor. Então, eu resolvi na minha casa ter algumas plantas matrizes que pudessem produzir o fruto e eu colher esse fruto e ali começar a entender para onde eu poderia, o que eu poderia fazer, para onde eu poderia ir, como que eu poderia mudar a minha vida ou melhorar a minha vida. Então assim, o fruto ele segue, ele não para. Isso a gente já está falando aqui de 2021, em junho de 2021, esse daqui não. Tá, deixa eu ver. Tá. E agora é o seguinte, eu vou mostrar para vocês como o nosso pomar está nesse exato momento, porque só vocês observando o pomar para entender o que eu estou falando de você, às vezes, num momento tão ruim da sua vida, resolver fazer algo diferente. Pode ser, por exemplo, um artesanato. Você pode virar um costureiro, uma costureira. Você pode trabalhar na internet. Hoje tem muitas pessoas que acessam a internet para jogar videogame e recebem jogando videogame. Recebem. Nós temos uma das nossas marcas, é uma marca focada em negócios, empreendimentos. E dentro desses negócios cabe videogame. A gente joga. Olha aqui, vou mostrar para vocês. Esse daqui é um dos jogos. E tem outros. Polychain Monsters. Lançou, foi... A gente comprou esse jogo tem uma semana. Então, assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem. O que vocês quiserem. Mas o que não vale é ficar em casa. Ficar em casa depressivo, ou triste, ou deixando isso se afundar cada vez mais. Não deixe isso acontecer. Tá ok? Vamos lá para o pomar, vou mostrar para vocês como que o cacaueiro está nesse exato momento. Esse é o Pomar Della Costa, os nossos cacaueiros nesse exato momento, no mês de agosto. Aqui nós temos 3 cacaus
Tem esse gigante aqui, ó. Vou colocar minha mão para vocês verem. Esse é o maior cacau que nasceu até hoje. E o mais interessante é que depois que eles produzem, olha o que acontece. Aqui dentro, nós temos 2 mudas que foram compradas. Essa aqui é a etiqueta do Mercado Livre, para a gente encaminhar para o cliente. E essas mudas, elas ficam em um berçário que eu vou mostrar para vocês. Que é esse daqui, ó. Então hoje, algo que iniciou em um momento de tristeza, de depressão, um momento que eu procurava algo para me acalmar, acabou que virou um negócio e ela continua plantada aqui. Hoje eu tenho no Pomar Della Costa essa árvore, tem 1, 2, 3, 4, todas elas estão produzindo, elas não param. Essas árvores são uma renda passiva do Pomar Della Costa. Isso aqui já é uma mangueira que iniciou produção também. Gente, eu vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham entendido que por mais que você esteja em um momento muito triste da vida de vocês, sim, é possível vocês mudarem a vida de vocês. O Pomar Della Costa iniciou em um momento de muita tristeza. Eu resolvi canalizar esse momento que eu tinha, essa tristeza que eu tinha, e canalizar para um hobby. Iniciar plantando, fui plantando e hoje essas plantas estão enormes e produzindo frutos enormes. Vou fazer uma foto aqui para finalizar o vídeo. Tá ok? Só um instante. Tá ok? Um abração, gente. Nos vemos no próximo vídeo.